A maioria dos investidores ainda comete o erro de separar o patrimônio em duas gavetas, os investimentos tradicionais e o mercado cripto. Mas a verdade é que essa barreira não existe mais. O que antes era o futuro da Web3 já está dentro do seu banco, da sua corretora e da forma como você protege o seu capital global. Se você não entender como o mercado cripto está invadindo e se fundindo com o mercado tradicional, você não está apenas deixando de ganhar, você está investindo com uma visão fragmentada da realidade. Nesse vídeo, nós vamos te mostrar como integrar sua visão de investimento de uma vez por todas. Nós vamos conversar sobre como a tokenização e as stablecoins mudaram o jogo do mercado tradicional e como você pode aplicar a tese da Outside para olhar para o seu patrimônio de uma forma global e unificada. O mercado mudou e se você não mudar sua lente agora, você vai ficar preso no passado. Nós estamos aqui no Merge em São Paulo, que é justamente o evento que fala sobre essa combinação entre instituições do mercado tradicional e a Web3, e vocês vão acompanhar tudo. Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas e de uma forma muito prática como unir os dois universos, o mercado cripto e o mercado tradicional. Ao meu lado está aqui o nosso Head de Research, Guilherme Assis. Conte um pouquinho mais sobre quem você é e o que você está fazendo aqui na Outside com a gente, meu cara. Eu e minha equipe de Research, né, a gente basicamente desenvolve todas as estratégias para todos os clientes, tanto de cripto quanto do tradicional. E é algo que eu sempre gosto de falar, que é tudo baseado em evidências e baseado em dados. E a gente passou o último ano construindo uma estratégia que une os 4 grandes pilares que nós entendemos da vida de uma família, que envolve, em primeiro lugar, planejamento financeiro, patrimonial, extremamente importante, a base de tudo. Em segundo, a construção de patrimônio, depois a otimização de portfólio e, por fim, a sucessão com autocustódia. Mas antes da gente entrar nessa parte, da gente explicar cada etapa e o Assis trazer na prática como a gente está ajudado, está construindo as estratégias, como você pode aplicar, vamos falar aqui. Nós estamos no Merge e quais são, me conta aí, um site que você já teve assim, aquele site, cara, sensacional assim, falou, pô, valeu a pena ter vindo o pessoal que está assistindo. Cara, eu acho que além dessa convergência clara, né, do mercado tradicional e dos grandes fundos, dos grandes investidores já entendendo, né, o mercado cripto que a gente entende há muito tempo, eu vejo muito, né, muito forte essa tokenização dos ativos, né, trazer para a blockchain esses ativos do mundo real. Eu vejo aqui muitos grandes gestores e investidores falando sobre isso. E é um caminho que é inegável, que vai acontecer. A blockchain, ela garante, né, um sistema totalmente descentralizado e reduz os intermediários. E necessariamente é melhor do que qualquer outro sistema centralizado. Então eu vejo muito forte aqui no Merge essa conversa sobre tokenização de ativos do mundo real. Conversa bastante com a nossa tese do mercado tradicional também. E aí eu vou puxar para outra parte. Esse amadurecimento ele precisa estar refletido também no seu portfólio, no que você vem fazendo com o seu patrimônio ao longo aí dos últimos anos. Para cada pilar, você vai me dizer aí o que a gente tem feito e como as pessoas podem, que estão assistindo o vídeo, também aplicar na prática. Perfeito. Vamos lá. Primeiro pilar, planejamento financeiro e patrimonial. Bom, pessoal, esse é o mais importante de todos, né? A gente adota uma estrutura chamada de Goals-Based Investing. Algo que já está surgindo lá nos Estados Unidos e a gente está trazendo para cá para o Brasil. Algo que não tem muito, né? Que é um investimento orientado a objetivos, né? Onde a gente separa por 3 pilares, tá? Principais dentro desse planejamento financeiro. Vai ver primeiro a capacidade do cliente correr risco, né? A capacidade financeira, né? O quanto de capital ele tem disponível para correr determinado risco. A gente vai olhar a disposição, que é algo mais relacionado realmente ao perfil do investidor. E por último, a gente vai olhar a necessidade desse cliente, através da necessidade de retorno para alcançar esse determinado objetivo. Seja objetivo de curto, de médio, de longo prazo. Excelente. Então, agora que a gente já tem essa base construída, o perfil do investidor completamente mapeado, os objetivos estabelecidos, a gente vai para o nosso segundo pilar, construção de patrimônio. Como que, diante dessa nova fronteira, desse novo momento, como é que a gente consegue e pode refletir nessa construção de patrimônio para os próximos meses, especialmente anos? Perfeito. Um ponto muito importante que a gente traz, né, dentro da nossa tese, nossa visualização, é não correr risco de ruína. Melhor do que, né, você procurar ganhar mais é você tentar perder o mínimo, né? E é algo que a gente está sempre na fronteira do conhecimento olhando aqui dentro da Outside. Então, por exemplo, a gente tem estruturas já
bem avançadas que grandes fundos de investimento já fazem, por exemplo, a estratégia de tail hedge, né, onde a gente utiliza proteção para reduzir o impacto das quedas dos nossos investidores, e da mesma forma a gente nunca vai alavancar de maneira nenhuma, porque vai justamente contra esse ponto que eu trouxe para vocês, né, que é o risco de ruína. Mais um ponto construído, já temos 2 de 4. O terceiro, que geralmente é o queridinho das pessoas, quando a gente fala de otimização, o que a gente está pensando? A gente está pensando em como fazer aquilo que aquela família, aquele investidor já tem, render mais, mas principalmente como proteger melhor. E como que a gente consegue fazer isso, que eles já podem estar aplicando no patrimônio deles. A gente, através dessa redução de intermediários, de não ficar procurando altcoins específicas, milagrosas, que podem fazer 1000%, que é algo que factivelmente não acontece, a gente tem de olhar para o que realmente importa, o que realmente funciona, que é o ambiente descentralizado, que são as aplicações como a Aave, que a gente usa para fazer empréstimos e aproveitamento do capital dos clientes, usando, por exemplo, CBBTC ou WBTC e pegando dólar do outro lado, a uma taxa muito baixa, como 2% ao ano. A gente utiliza a Morpho para essas mesmas aplicações de uma maneira um pouco mais eficiente. A gente utiliza também de uma maneira composta, junto com a Aave ou com a Morpho, a Uniswap para provimento de liquidez, onde a gente consegue atuar como market maker, algo que era antigamente, antes de cripto, somente das corretoras. Me passa aí 2 spoilers de teses que vocês estão construindo, de aplicações que vocês estão estudando e como que isso vai mudar a forma dos investidores de se exporem a esse mercado, para aumentar o nível de segurança e principalmente reduzindo complexidade, ao mesmo tempo que a gente se afasta cada vez mais do risco de ruína. Perfeito, eu destaco principalmente a atuação em pools, onde a gente está criando uma infraestrutura completa para reduzir o impacto tão temido, né, por muitos em permanent loss, né. Os nossos estudos mostram, né, o funcionamento dessas pools e a gente está criando estruturas em cima delas para reduzir esses impactos. Além disso, a gente está olhando também para o ambiente descentralizado focado em opções e perpétuos. Muito para o ecossistema da Hyperliquid, olhando também muito para a Derive, que é uma plataforma de opções descentralizadas também. Então a gente está indo muito nesse caminho de reduzir o impacto de algumas movimentações que são interessantes, focado justamente naquele ponto, né, de não correr risco de ruína e reduzir o impacto das quedas. A gente já cobriu o planejamento financeiro, patrimonial, a gente já tem a construção da base, né, que é a construção do nosso portfólio, e a gente teve a otimização disso tudo. Agora o que a gente vai pensar? A gente vai pensar na sucessão com a autocustódia. Para essa parte específica, o que você tem enxergado, como que as pessoas podem aplicar todo esse caminho mais híbrido entre tradicional e cripto para essa parte que costuma ser, infelizmente, muito negligenciada no lado cripto. Ninguém para pensar o que vai acontecer se algo comigo acontecer e os meus bitcoins, minhas criptomoedas. Então, assim, como que a gente tem ajudado as pessoas a estruturarem nesse sentido e como unir isso com o ambiente tradicional. Perfeito. Quando a gente olha para cripto, como o Felipe muito bem disse, é um ambiente que poucas pessoas pensam nisso, né? Então a gente está criando toda uma infraestrutura base para que familiares consigam ter acesso às chaves privadas caso o mal aconteça. Já no tradicional, algo bem mais avançado, né? Onde a gente tem mecanismos de contas conjuntas, onde a pessoa já recebe de uma vez, né? Caso aconteça algo. Então a gente está focando muito mais, né? Naquela máxima que a gente sempre traz, né? Que not your keys, not your coins. Se você tem as suas chaves, você não tem as moedas, necessariamente. Então, através, né, da detenção das suas chaves privadas, nós estamos criando mecanismos, né, de distribuição dessas chaves privadas, caso algo aconteça com você, para os seus familiares, com os quais você alinhou conosco, né, anteriormente. Exatamente. A gente está falando aqui, se fosse para resumir em uma palavra, governança. Perfeito. É isso que a gente entrega num ambiente que é tão volátil, tão complexo, unindo com o que já existe de estrutura no tradicional, que a gente já ajuda, que a gente já planeja lá desde a base do primeiro pilar, quando a gente fala de hold patrimonial, trust, offshore, todas essas estruturas que vão proteger e garantir que o legado dessa família seja passado adiante, que as novas gerações consigam absorver, utilizar da forma correta tudo que foi construído pelos seus antecessores. Tá, beleza, agora para a gente fechar com chave de ouro, por que não faz mais sentido olhar o mercado cripto e o mercado tradicional de forma separada? Sim. O mercado cripto é uma classe de ativos, né, que tem crescido e a gente acredita que vai crescer bastante. Uma classe de ativos completamente diferente, mas vários institucionais e análises, dados já comprovam, né, que uma exposição de 1 a 5% pelo menos melhora muito o Sharpe, né? O que é o Sharpe para facilitar, né? A relação de risco-retorno da sua carteira. Então, o institucional já percebeu, os grandes gestores já perceberam que cripto, a alocação em Bitcoin, por exemplo, melhora muito, né, o seu retorno ajustado ao risco. E pra gente não é diferente.
A gente tem uma abordagem um pouco mais aprofundada para essa visão de otimização do capital, né, onde a gente reaproveita dentro de DeFi, como a gente comentou anteriormente, e a gente junta, assim como cripto é uma classe de ativo, nós vamos olhar para todas as classes de ativos juntos, olhando justamente para os objetivos específicos de cada cliente, balizado naqueles 3 pilares que eu trouxe no início para vocês, que é a necessidade de correr risco, a capacidade e a disposição. Então a gente tenta juntar essas diferentes classes de ativo, mostrando o que é melhor de acordo com os dados e as evidências, tanto em cripto quanto no tradicional. E agora, se você quer entender na prática como esses 4 pilares podem ser aplicados na sua vida, clique no link aqui abaixo, na descrição, no primeiro comentário, que o nosso time de especialistas vai te chamar. E se esse conteúdo aqui agregou na sua visão sobre investimentos, já curte, compartilha, clica no sininho e comenta aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.